Nossa República desta semana é um programa especialmente preparado para vocês, trazendo à luz discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade no contexto da celebração dos 35 anos da Constituição Estadual de Mato Grosso. Vamos explorar nesse programa as falas recentes do ministro do STF, Flávio Dino, sobre esses temas fundamentais. Para isso, contamos mais uma vez com a presença do jornalista Gelcio Moreira e do nosso convidado, o professor André Chaves de Melo e Silva. Professor Gelcio, professor André, sejam muito bem-vindos ao Nossa República. Gelcio, meu companheiro, sua fala inicial aí. Mauro, André, sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, participar dessa discussão. Dessa discussão hoje, inclusive, com a fala do ministro Flávio Dino, que é uma fala fundamental para a natureza, para o meio ambiente, mas eu diria que é fundamental para todas as vidas, para a totalidade das vidas, não é? Porque sem o meio ambiente, sem a natureza à nossa volta, nós praticamente deixamos de existir. Então, essa é uma discussão que eu acho de extrema importância e me sinto muito feliz de estar aqui participando. E quero dizer para você que eu estou também curioso de ouvir sua opinião, curioso de ouvir a opinião do André, que é professor da área de jornalismo do meio ambiente e que tem um trabalho extenso nesse campo. Enfim, é um grande prazer, irmão. André, sua... Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Gelcio. Obrigado pelo convite. Enorme prazer estar contigo aqui, com o Gelcio, para a gente discutir um tema tão importante, tão relevante, como o Gelcio falou, nos trata mais de algo tão distante assim, quanto era até pouco tempo, mas algo que está aí candente no dia a dia, né? Invadindo a situação cotidianamente, o excesso de calor e outros problemas que estão bastante visíveis. Então, é um enorme prazer que a gente disposta a fazer essa discussão hoje dentro de um tema tão atual. Eu acho que vocês fizeram duas considerações importantes no começo sobre a importância de se falar de meio ambiente e sustentabilidade e da relevância de se ouvir uma palavra de um ministro do Supremo sobre esse tema, que é tão polêmico e pelo qual o próprio Supremo é muito pressionado por setores da sociedade, sobretudo pela área do agro, por ter um entendimento mais rigoroso em relação à preservação ambiental. Eu vou pedir, Adiel, para você rodar aí um primeiro trecho da fala do ministro Flávio Dino. Amazônia e Pantanal são problemas nacionais, dos mais graves do país, dos mais relevantes. E é preciso reafirmar isso porque as desigualdades regionais no nosso imenso e glorioso país fazem com que, às vezes, essas realidades fiquem ocultas. São questões nacionais e, portanto, problema de todos os brasileiros e brasileiras. A segunda observação, falar de Amazônia e Pantanal não é falar de uma coisa só. Não é falar de um pedaço do Brasil que é igual em si mesmo. E aqui, é verdade, tem rio, tem floresta, tem terra indígena, que bom. Mas nós temos cidades, metrópoles, nós temos fronteiras, nós temos produção agrícola que é estratégica para o país. Por isso, falar em Amazônia e Pantanal não é falar de uma única ordem jurídica que possa ser elaborada e aplicada sem levar em conta uma regra que é da equidade, garantir que as leis sejam aplicadas segundo uma máxima délfica que estava no teatro de Apolo, que diz assim: nada em excesso. Ou, na versão bíblica, São Paulo dizendo: nem tudo que é permitido me convém. Ou seja, é preciso ter prudência, dosimetria, ou como nós juristas chamamos, proporcionalidade. Quando nós estamos diante de quadros complexos, é preciso ter essa prudência, que nós chamamos de proporcionalidade, para evitar
o excesso que infirma, inclusive, as boas intenções. Por isso, nós precisamos ter a capacidade de ir resolvendo os problemas. Eu acho que essa fala inicial do ministro, esse começo, principalmente o começo da fala dele, né, que ele destaca que Amazônia e Pantanal são problemas nacionais, não é um problema localizado, não é só aqui no Nortão de Mato Grosso, ou aqui no Pantanal de Mato Grosso, que nós temos que nos ocupar. O Brasil inteiro precisa se preocupar com essas. Como, aliás, o mundo inteiro se preocupa, o mundo inteiro se manifesta e pressiona no sentido da preservação. Mas, na outra ponta, ele fala uma outra coisa que eu acho que também é muito importante, que é reconhecer, no caso de Mato Grosso, que aqui, além de ter floresta, de ter o Pantanal, de ter o Cerrado, de ter nações indígenas, de ter fronteiras, tem uma imensa produção agrícola que é, nas palavras do próprio ministro, estratégica para o país. Então é preciso equidade, preciso equilíbrio nessa relação. Gelson. Bom, primeiro esse equilíbrio, que é talvez o maior desafio que o estado de Mato Grosso precisa enfrentar, né? O excesso de desmatamento, o excesso de invasão às margens dos rios, a proximidade da cultura do Pantanal, que é já um fato conhecido e já discutido, este excesso, né, a produção agrícola em Mato Grosso ela é fundamental para o país, né, mas é preciso considerar também que essa fala do ministro tem a sua relevância exatamente porque é necessário que tudo seja conduzido com um certo equilíbrio, né? Que os povos indígenas possam ser respeitados, os povos originários possam ser respeitados, que os povos ribeirinhos, que estão praticamente perdendo o seu lugar às margens dos rios por diferentes razões, porque não tem mais peixe, porque o mercado imobiliário está loteando as margens dos rios para casa de veraneios, por diferentes razões, né? Então, povos originários, povos ribeirinhos, estão também perdendo seus espaços. Isso faz parte do meio ambiente, isso faz parte da natureza, isso faz parte da totalidade de vidas que habitam o Mato Grosso, né? Então, eu vejo, Mauro, essa fala de extrema importância e que o Supremo tenha essa leitura de que é preciso produzir, devemos produzir. Por outro lado, também temos que olhar para o meio que nos rodeia, que nos cerca e que garantem que essa produção possa continuar existindo, não é? Então, este equilíbrio eu vejo como fundamental. E, de fato, a Amazônia, já temos mais do que comprovações sobre isso, a Amazônia e Pantanal definitivamente estão em Mato Grosso, estão no Amazonas, estão no Pará, né, no caso da Amazônia, mas decididamente pertencem ao Brasil, eu diria até que pertencem ao mundo, viu, Paulo? Pela importância que esses dois biomas têm para o nosso planeta. Gelson, eu vou falar aqui com o André, aproveitar a deixa do Gelson. Me parece, não sei se o senhor concorda com isso, professor, que esse equilíbrio entre produção, ocupação do território, lembrando que Mato Grosso, com tudo que produz, ainda consegue manter preservado 60% do seu território. E quando eu falo isso é o seguinte, não conta, nos 40% estão as cidades, as estradas, as lavouras, etc, etc. Então nós temos 60% de cerrado e de floresta preservado, o que é um grande ativo, na minha opinião, e que precisa ser efetivamente mantido, né, por políticas públicas, pelo governo, pelo compromisso, pelos próprios produtores, né, principalmente para aqueles que dependem da terra e dependem do regime da chuva. Mas eu ia afirmar que esse equilíbrio a que o Gelson se referiu dá-se o nome de sustentabilidade. O senhor concorda com isso? Produtividade agrícola e pecuária, somada à estabilização, vamos dizer assim, ou uma recuperação do meio ambiente, ela é fundamental. Então, como é que a gente faria isso? No atual cenário,
Claro que Mato Grosso tem, como vocês destacaram, e o ministro se referiu, uma especificidade de biomas, né, vamos dizer assim, de encontros dos grandes biomas brasileiros, de 3 deles, pelo menos, mas nós temos, e também com todas as questões, né, de habitantes, dos povos originários, dos ribeirinhos, etc., dos processos de urbanização, grandes cidades né, se misturando aí nessa paisagem, mas quando a gente pensa a realidade de Mato Grosso, eu acho que a gente tem que pensar ela atrelada, talvez até a própria realidade, claro que com as diferenças regionais, mas com a necessidade que perpassa todas as regiões brasileiras, que é justamente manter a atividade, né, manter e a gente depende, enquanto país, né, dessas commodities, desse processo todo, mas, ao mesmo tempo, manter esse equilíbrio, tanto do ponto de vista da preservação da diversidade cultural, mas, sobretudo, da questão ambiental. Agora, o que eu acho que a gente precisa pensar, enquanto sociedade, é que tanto o Estado brasileiro como os governos estaduais, cada vez mais, eles têm que ser indutores dessas políticas de equilíbrio. Então, como é que se faz isso? Claro que tem uma dimensão aí que é moral, todo mundo tem que preservar o meio ambiente, porque, do contrário, a espécie e outras espécies, também não só humana, vão ser extintas, é muito evidente isso, e num processo que provavelmente não vai demorar muito tempo, pelo andar da carruagem, dos acontecimentos atuais, mas tem até previsões aí mais cataclísmicas que se comprovarem, são bastante assustadoras, como, por exemplo, algumas que falam que por volta de 2030, ou talvez na década de 2030, o Polo Norte, por exemplo, vai deixar de ter gelo. Então, são coisas impensáveis até algumas décadas atrás, né? Ou até mesmo há uma década atrás. Então, para a gente pensar essa preservação, o Estado, tanto o federal, né, o Estado, a gente falando no Brasil, mas como os governos estaduais têm que buscar políticas de indução para essa preservação. Então, por exemplo, recuperação de áreas degradadas e colocar elas de volta no rol do desenvolvimento produtivo. E como é que se faz essa recuperação? Tem tecnologia, tem recursos para isso, mas também recuperação de matas ciliares, ou seja, beira de rio e assim por diante. Então, para fazer isso, tem que pensar até tributariamente, talvez isenção de impostos, empréstimos de longuíssimo prazo com juros baixos para estimular os produtores a fazerem isso, enfim, é necessário rever todo esse cenário, porque a gente pensar em mera preservação, sem levar em conta a dimensão econômica, acaba sendo algo um pouquinho, de certa maneira, até inocente. Sobre a importância da questão econômica. Vivemos um capitalismo em que, acima de qualquer coisa, vale o lucro. Não é? E aí eu pergunto se este modelo do capitalismo que nós temos implantado ou está sendo edificado no país, se ele realmente pode ser controlado por uma ideia de sustentabilidade, que ele pode ser controlado por esta tese que já se mostrou mais do que válida, de que o meio ambiente tem que vir antes de qualquer coisa, porque neste meio ambiente estão todas as vidas, inclusive as vidas de quem só pensam no lucro. Então, essa ideia de sustentabilidade é capaz de frear a ideia de capitalismo que vivemos? Esta é uma questão que eu coloco. Professor André. Eu acho que para chegar nesse ponto, Dielso, a gente tem que chegar dentro de uma lógica que não basta só... que hoje ela está muito vinculada a uma questão conceitual. Então, a sustentabilidade é isso, muitas vezes até considerado dentro da lógica aí também do ESG, que é ambiental, social e governança, entre outras lógicas aí que perpassam a questão da sustentabilidade, do ponto de vista da gestão, né, do mundo corporativo, etc. Mas eu acredito que a questão da sustentabilidade ela vai ganhar cada vez mais uma força, é um processo, né, e, sobretudo, quando ela for efetivamente se transformar em um valor social. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela seja aceita por todos ou por quase todos. Hoje, há setores da sociedade, quando eu falo não só brasileira, mas é mundial esse fenômeno,
claramente resistem a isso, a essa ideia, né, da sustentabilidade, etc., negam o aquecimento global e assim por diante, achando que talvez o seu dinheiro, por exemplo, vai salvar seus descendentes, o que é uma grande ilusão, uma grande bobagem. Mas, enfim, de qualquer maneira, quando ela virar um valor, aí sim eu creio que ela vai ter uma força maior para regulamentar o capital. Então, assim, dentro dessa regulamentação, não basta só leis, não bastam apenas normas, né? Mas é necessário também que a gente pense em mecanismos econômicos, de estímulo econômico à preservação ambiental, ou seja, ao cotidiano de práticas ambientais sustentáveis. Então, tudo isso tem que ser atrelado. A gente tem que pensar. Vou dar um exemplo claro para a gente materializar. É claro que a questão da sustentabilidade ela perpassa a sociedade, a economia de diferentes maneiras. Entre elas, nós temos a questão da reciclagem, cooperativas de reciclagem, por exemplo, né? É algo absolutamente vergonhoso se a gente pensar que esse setor ele é tributado, ele tem que pagar imposto, né? Quando, na verdade, ele faz um bem social. Ele deveria ser isento, plenamente isento, na verdade. Porque, na prática, você aumenta o lucro e você gera mais emprego e você aumenta uma atividade que é benéfica para a população, para todos, para a sociedade. Mas, então, são pequenos detalhes que podem fazer a diferença, eles são fundamentais. A gente tem que enxergar a questão com lupa, né? Então, não basta estar apenas no campo da moral. Hoje é um conceito que vai se transformar em valor, eu tenho certeza disso, mas esse valor, esse processo, ele tem que ser acelerado por mudanças legislativas, de legislação, que englobem não apenas normativas, mas, sobretudo, estímulos econômicos, né? Então, é um círculo virtuoso que tem que ser estabelecido. Eu acho que passa por aí, viu, André? Eu acho que você tem razão, que, de fato, quando se tornar um valor, a minha questão, que eu continuo refletindo, se o tempo para tornar um valor e alterar vai ser um tempo capaz de, digamos, de controlar problemas muito mais graves que todos nós sabemos que virão pela frente, né? E isso exigiria governos comprometidos com isso, o que a gente está vendo no mundo que não tem, né? Muito pelo contrário, tem governos fortes que contradizem exatamente isso. Então, a questão é também uma questão de tempo, é uma questão de aceleração desse processo. E aí, para acelerar, é preciso de um poder eficiente para isso. Eu acho que esse aí é um problema. Essa situação, ela depende muito e só vai avançar um pouco se os políticos, de uma maneira geral, que são líderes da sociedade, de uma certa maneira, são líderes que controlam o Congresso Nacional, o Executivo, inclusive o Legislativo. Aliás, o Legislativo é o que mais cumpre com a preocupação ambiental, quer dizer, assume a preocupação ambiental. Mas isso é super importante, Gelson, na medida que, se não houver esse compromisso, nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o clima no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, com enchentes, com secas, com queimadas, com desmatamento, o que isso está provocando de alteração. E é óbvio que, não muito longe daqui, a gente vai ter consequências graves na produção, na questão econômica, né? Porque hoje, assim, de uma maneira geral, professor André, as pessoas aqui dizem, não, espera aí, nós preservamos 60% do nosso território, os outros é que precisam cuidar agora, nós temos que continuar produzindo, aumentar nossa produção, e, ao mesmo tempo em que defendem a questão da preservação por conta da questão econômica, da questão comercial, da exportação das commodities, etc., ao mesmo tempo que falam dessa importância, defendem também, por exemplo, o fim da moratória da soja, que permitiria, em tese, que plantasse soja em área desmatada depois de 88,
Enfim, tem uma série de situações que você tem um discurso que é predatório, ambientalmente falando, e, ao mesmo tempo, uma prática que é predatória, porque as queimadas continuam acontecendo, o desmatamento continua acontecendo, né? Ao mesmo tempo em que defendem, por exemplo, o Código Florestal Brasileiro, que é extremamente rigoroso, se não, eu imagino, o mais rigoroso do planeta, porque realmente o nosso Código Florestal ele priorizou a questão da preservação, de tal modo que, na legislação ambiental, você tem um princípio de que deve prevalecer qualquer legislação mais benéfica para a natureza, sempre, em qualquer circunstância, né? Então, é um princípio que se adotou e tem isso internalizado aí na jurisprudência brasileira. Mas esse conflito de interesse, quer dizer, o discurso que não é de sustentabilidade de um lado, a prática que não é, e ao mesmo tempo um discurso de não, mas nós preservamos, nós temos que preservar. Eu acho que essa consciência, eu acho que as perdas econômicas ainda não aconteceram, e que pese toda a dificuldade que a gente tem em relação à questão climática. Eu acho que a hora que essas perdas acontecerem e não tiver mais governo para bancar, subsidiar as perdas, para financiar, olha, perdeu, nós vamos devolver esse dinheiro para vocês. Quando isso não acontecer mais, talvez, então, a sustentabilidade passe a ser uma palavra de ordem prática, né? Prática. Estou errado, professor? Eu acho que são várias pontas. Eu acho que isso que você falou é assim mesmo. Eu acho que passa por isso. Mas eu acredito que tem, como o Gelson falou, na verdade, eu acho que a palavra aí é uma questão de urgência, né? Então, assim, será que vai dar tempo, em resumo, vai dar tempo de fazer tudo isso, de virar um valor, né, como o Mauro acabou apontando agora também, ou a espécie vai sucumbir antes, né? É mais ou menos isso. Mas eu acredito que nós estamos dentro de um processo rápido dessa tomada de consciência. Agora, claro que ela é nichada, né? O que eu quero dizer? Alguns setores da população estão ampliando essa consciência, mas há uma série de setores que não, né? Sobretudo pessoas que acabam votando, né, em governos que têm essas concepções exatamente contrárias e que repudiam esse tipo de necessidade, né, ou seja, a sustentabilidade. Então nós temos aí um desafio enorme que passa por vários fatores: regulação, a questão econômica, a questão educacional, né? Ela é muito forte, ela é muito presente, mas são todas ações de longo prazo, claro, no caso do campo educacional, mas nós temos aí outras possibilidades que têm relação com a mídia, etc. Mas quando a gente coloca uma lupa e analisa o setor econômico, nós vamos perceber que hoje há uma série, sobretudo o setor de transformação, ou seja, o industrial, né? Então a gente vai perceber que há uma série de empresas, né, que estão efetivamente adotando políticas e práticas, sobretudo práticas ESG, sustentáveis, etc., mas há ainda empresas que não estão fazendo isso na prática, dizem que fazem, é discurso, mas a prática, infelizmente, ela não acompanha esse discurso, e elas estão fadadas, nos próximos anos, a desaparecer, se elas não perceberem que elas efetivamente têm que mudar a essência das suas práticas. Quando a gente vai para o setor do campo, vamos dizer assim, que também tem transformação, né, claro, mas sobretudo tem produção de matéria-prima, o agrícola e o pecuarista, a gente tem produtores que têm levado isso em consideração, também um processo, mas que precisam efetivamente entender que é uma questão de futuro. Por exemplo, o Brasil ele tem hoje um papel fundamental na produção mundial de alimentos. Independente dessas questões, uma hora tem embargo da soja, outra hora tem embargo da carne, outra hora... Mas são questões pontuais, sanitárias, que acabam sendo resolvidas. O fato é que o mundo hoje não pode abrir mão da compra, né, da aquisição da produção de boa parte, né, dos excedentes da produção agropecuária brasileira. E dentro desse cenário, tem alguns estudos aí que evidenciam
que mostram que o aumento percentual da nossa produção, da nossa capacidade, até 2050, por exemplo, tem alguns estudos que evidenciam, que dizem que nós temos que subir no mínimo 70% da nossa produção mundial, Brasil, falando o Brasil, e em escala mundial, esse aumento tem que ser algo em torno de 40% a 50%, e o Brasil, dentro do seu mercado, tem que subir uns 70% no mínimo, ou talvez até mais, para manter, olha o desafio que a gente está hoje, para manter o atual nível de fome no mundo. Porque quando a gente fala do mundo, a gente pensa, o mundo está comendo bem? Não, não está. Uma boa parcela dos 8 bilhões de seres humanos desse planeta passa fome diariamente. Então, para a gente, infelizmente, manter o atual cenário de déficit alimentar, a gente tem que crescer muito nas próximas décadas. Só que como fazer isso preservando o meio ambiente? Então, é com política pública, é com educação fortíssima, é com conscientização dos produtores, sejam eles industriais ou mais do campo, vamos dizer assim, né, que estão ali na ponta do processo. Todo mundo precisa rapidamente se conscientizar, é uma questão de urgência mesmo, como o Gelson coloca, né, e de abandonar o discurso, como o Mauro coloca, e partir para a prática, porque não é só uma questão... vamos dizer assim, temos que analisar. Na verdade, nós não temos, o problema está posto cotidianamente e nós temos que agir muito rápido. Mas para isso os governos precisam efetivamente, os políticos, a classe dirigente precisa efetivamente se conscientizar e lutar por essa causa. Porque eu creio que não tem mais espaço para o aumento dessa deterioração mundial, né? Nós temos que realmente correr... nem tempo, né, professor? O Gelson tocou num ponto que é crucial. Mas nós precisamos sair dessa fase de farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? Enquanto as pessoas que comandam a economia, que comandam a política, tiverem com essa visão, não, tudo bem, mas acontece com o outro, não acontece comigo. Essa visão é uma visão extremamente prejudicial que nos leva a essa situação caótica, né? A gente vai inserir essa fala do ministro para a gente tocar a discussão, tá ok? O processo de esverdeamento ou greening é uma necessidade. Acabei de dizer que a produção agropecuária é estratégica para o Brasil. Claro que é. E por isso mesmo, ela deve ser feita com sustentabilidade. É, em primeiro lugar, um mandamento constitucional, artigo 225, mas é também, sobretudo, um ato de inteligência. Uma vez que nós sabemos que as mudanças climáticas são, em primeiro lugar, problemas sociais. Quem sofre mais com as mudanças climáticas? Os mais pobres. Lá na enchente no Rio Grande do Sul, na seca no Pantanal, na seca na Amazônia, nas queimadas, todos sofrem. Mas, sobretudo, os ribeirinhos que ficam sem água, aqueles que não têm como pegar aviões e ir para outros lugares, aqueles que ficam doentes, aqueles que ficam dentro d'água, aqueles que perdem as suas casas. Então, a sustentabilidade é um imperativo do Estado Social de Direito. Em segundo lugar, razões econômicas. Professor Gelson, professor André, eu acho que essa fala do ministro, que ele destaca que a sustentabilidade, em primeiro lugar, é um imperativo do Estado Social de Direito, porque, obviamente, preserva não só aqueles que têm melhores condições de vida, como preserva aqueles que são historicamente desassistidos, quer dizer, os mais pobres. Então, essa é uma questão que me parece bastante relevante para a gente conversar um pouquinho nesse bloco, já que a gente vinha falando das questões do clima extremo, das dificuldades que isso vão provocar e dessa visão do farinha é pouco, meu pirão primeiro, que acaba não dando espaço para atitudes mais sustentáveis em relação, sobretudo, ao desenvolvimento econômico, etc. Sempre se coloca isso, quer dizer, como se o desenvolvimento econômico fosse mais importante do que a vida das pessoas mais pobres, quer dizer, do planeta. Que não, vamos enriquecer todo mundo,
estou colocando de uma linguagem mais popular aqui, para que a gente possa ter clareza, as pessoas todas possam ter clareza. Na verdade, há uma priorização, né, do desenvolvimento econômico sobre o desenvolvimento social. Eu acrescentaria na fala, né, nessa discussão, que além de uma questão econômica e, de fato, uma questão de inteligência, porque se você acaba com as galinhas, você acaba com os ovos, né? Então, a questão econômica depende da terra, depende da qualidade do clima, depende do funcionamento do ciclo das chuvas, do ciclo das águas, enfim, de tudo, né? Bom, para que isso tenha um valor, é preciso um pouco de sensibilidade, voltando à questão que a gente discutiu anteriormente, né? Uma sensibilidade para com o meio ambiente. Eu não consigo imaginar, André, Mauro, como que essa ideia de sustentabilidade poderia se tornar um valor sem que possamos cultivar uma sensibilidade, uma empatia para com aquilo que nos envolve, né? Com o meio ambiente que nos abraça cotidianamente, né? Então, quando se pensa só economicamente, essa questão fica no segundo, terceiro, quarto plano, se é que existe algum plano para isso, né? Quando se pensa na inteligência, e isso tem muito fundamento, o que disse o ministro, porque é de fato com inteligência que você continua mantendo aquilo que você tem, né? Mas para tornar isso um valor, eu diria que falta aí uma educação, falta aí uma discussão mais de base, mais com as crianças na escola, enfim, com as comunidades do bairro, a sociedade inteira, para o meio ambiente, identificando as vidinhas que tem ali, e que são vidas, todas elas importantes. Isso é um exercício de sensibilidade, penso eu. Por que temos que pensar assim, no meu entendimento? Porque, de fato, quem sofre é o pobre, o ministro está coberto de razão, né? É o pobre que perde o colchão, perde a geladeira, perde o fogão quando tem inundação, quando tem incêndio, perde tudo e não tem para onde ir. Diferentemente das pessoas que têm posses, que acabam encontrando soluções mais emergentes, mais rápidas para resolver a questão que enfrenta. Então, essa questão passa um pouquinho pela sensibilidade, junto com a inteligência e junto com a economia, penso eu. Exatamente o que o Jones coloca. Eu acho que a questão passa por um processo econômico, por tudo isso, mas a sensibilização que a gente pode conseguir de diferentes maneiras, inclusive com a imprensa, com os processos educacionais, ela é fundamental. Porque e dentro desse processo de sensibilização é que algo que é conceitual vai se transformando em valor. Ou seja, esse esverdeamento que o ministro fala, ele é, portanto, essa adoção dessa percepção, né, ou aceitação da percepção de que esverdear o cotidiano, né, a produção agrícola, agropecuária, etc., é fundamental para a preservação e para a saúde de todos, para a manutenção da própria vida no planeta. Então, claro, que nós temos desculpe a expressão, mas a espada na cabeça, né, o tempo é curto, já se previsões de coisas que estariam inicialmente, lá no início, há 20, 30 anos atrás, se previa para acontecer em 2050, 2070 já estão acontecendo hoje, ou seja, as previsões estavam erradas e evidenciam, portanto, que essa urgência ela é mais do que posta aí diante de um cenário que pode se tornar catastrófico em pouquíssimo tempo. Então, a gente tem que, de fato, caminhar de uma maneira rápida, mas dentro desse conjunto de coisas para caminhar para esse processo de esverdeamento, com equilíbrio, com manutenção, claro, das nossas necessidades produtivas, econômicas, mas, sobretudo, com essa não só manutenção, mas ampliação da preservação, da recuperação do que já foi degradado e não precisa ficar degradado, precisa ser recuperado. Eu acho que nós temos que olhar, inclusive, também, enquanto país, para alguns exemplos interessantes, como, por exemplo, a China. A China, que é um país que a gente sabe que até pouquíssimo tempo atrás tinha seríssimos problemas, ainda tem, claro, mas de poluição em diversos grandes centros urbanos, e tem conseguido implementar processos de enfim, manutenção e de recuperação de áreas degradadas numa velocidade muito grande.
Claro que lá nós temos uma diferença grande que é o regime político, né? Então, é a força lá do Partido Comunista, etc., né? Do governo extremamente centralizado, dizendo agora é assim. Mas, e claro que a democracia, ela infelizmente ou felizmente, claro, ela tem o processo mais lento, decisório, etc., ou seja, infelizmente porque a gente tem urgência na questão ambiental, mas, por outro lado, a saúde da democracia vem justamente desse processo, né, de convencimento, de adequação, enfim, de encontrar consensos, né, é isso que dá saúde para o regime democrático. Então, por outro, mas mesmo assim, a gente tem que, de qualquer maneira, buscar encontrar caminhos que preservem esse lado, ou seja, o regime democrático, mas ao mesmo tempo que a gente consiga adquirir uma velocidade maior não só na discussão de ideias, mas, sobretudo, na criação de políticas, de instrumentos práticos e na execução dos objetivos atrás desses instrumentos práticos. Né? Acho que esse é o grande desafio. Professor, eu acho que essa questão, quer dizer, a gente se coloca, quando a gente enxerga, olha para isso desse jeito, quer dizer, mostrando que tem caminho, tem solução, tem um caminhar que depende de comprometimento, de vontade política, independente do exemplo que se vá buscar, né? Eu concordo em gênero, número e grau que democracia é fundamental, porque tem uma liberdade que é essencial para o ser humano, até porque você perde a identidade se você não tiver liberdade, né? Então, é muito ruim. Mas é preciso que mais energia, é preciso mais rigor no que diz respeito àquilo que é uma questão de vida ou morte. Olha, eu vou pegar um exemplo que dói muito na minha alma falar sobre isso, porque eu tenho muito orgulho de Mato Grosso. Mato Grosso é um estado maravilhoso, produtivo, que tem belezas incomparáveis. Enfim, tem uma série de questões que são extremamente positivas se comparado a qualquer outro estado do país. Né? Mas também tem coisas que são vergonhosas, que é justamente por conta desse conceito de se preocupar mais com aquilo que nós temos, quer dizer, meu pirão primeiro, vou cuidar disso, porque ou de priorizar o desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento social, quer dizer, há uma falta de equilíbrio nisso, que é o caso, por exemplo, da hanseníase. Mato Grosso, professor, em que pese ser campeão nacional de produção de grãos e fibras, de ser um estado que preserva 60% do seu território, de ter uma série de qualificadoras aí que colocam o Mato Grosso num patamar que está bem acima da maioria dos estados brasileiros, Mato Grosso é campeão nacional de hanseníase. E hanseníase é uma doença que tem cura, é uma doença que só precisa de tratamento, e o tratamento é disponível gratuitamente, certo? No entanto, nós continuamos tendo essa vergonha, ter essa doença bíblica, né, em nosso território, numa escala absurda. Né? Isso acontece por quê? Porque é uma doença que afeta os mais pobres, em sua maioria. As pessoas que são vítimas dessa doença são exatamente as pessoas que vivem em condições mais vulneráveis, né? Com desinformação. E você não vê a sociedade desenvolvimentista se mobilizar para acabar com isso, para erradicar isso. Tem mobilização para resolver a questão do financiamento da safra, né? Isso mobiliza, isso sensibiliza. A hanseníase não, porque só afeta os mais pobres. E eu acho que, nessa mesma medida, é a visão da questão climática, professor Gelson, professor André, porque afeta mais aos mais pobres, os mais ricos têm solução, tem caminho, né? Dormem no ar-condicionado, vão para a beira da praia, enfim, tem outros modos de driblar os problemas das queimadas, do desmatamento, né? Da fome, da miséria que começa a ter
a trazer problemas sérios para todo mundo, né? Então, essa questão é uma questão que precisa, que é mais de consciência do que tudo, Gelson. As pessoas precisam ter consciência e nós precisamos mudar essa perspectiva, viu? Não é seguir o exemplo chinês ou esse ou aquilo, não é um problema ideológico, é um problema racional, é um problema de inteligência, é um problema de sobrevivência, né? Se a gente não encarar dessa forma, nós vamos, em pouquíssimo tempo, já se fala, já existem estudos, Gelson, que Cuiabá, nossa querida Cuiabá, em no máximo 50 anos, vai ser uma cidade inabitável por conta dos excessos do clima, né? Do calor extremo, da secura extrema, etc. Dá para imaginar uma coisa dessa? E não dá para duvidar, porque nós estamos vendo o que está acontecendo com o planeta. Estamos vendo o que está acontecendo com o Mato Grosso, com o Brasil, em seus diversos estados, né? Toda vez que o clima se manifesta de forma extrema, nós estamos vendo situações bem catastróficas, né? Vamos em frente? Vamos conversar um pouquinho mais sobre a fala do ministro para a gente encerrar aí. Eu queria só lembrar aos quem está nos assistindo, né? Quem está nos assistindo, que essa fala do ministro aconteceu lá em novembro do ano passado, numa solenidade na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma solenidade importante, que marcou os 35 anos da promulgação da Constituição do Estado de Mato Grosso. Uma data significativa, né? Porque depois da Constituição de 88, em 89, nós tivemos aí a promulgação das Constituições de todos os estados, e a de Mato Grosso, inclusive, e ela é extremamente relevante porque toda a sociedade naquela época estava muito envolvida, discutindo todos os temas, enfim, o que pese hoje a gente tenha muitas alterações constitucionais, tanto pelo Legislativo como por iniciativa de propositura aí do Executivo, ajustando, é natural que existem ajustes, né? Mas é importante lembrar que essa coisa do Estado Democrático de Direito se dá em razão da Constituição, é o que o povo brasileiro escolheu, né? E a gente precisa continuar pensando nisso, tanto sob o ponto de vista do meio ambiente, do desenvolvimento, como do ponto de vista político, né? Ideologia é importante, mas é individual, e a gente precisa preservar aí a racionalidade e a inteligência. A gente está caminhando já para o final, algumas falas ficaram de fora, professor Gelson, professor André, e eu queria as considerações finais de cada um sobre essa conversa, sobre esse debate. A gente, com certeza, vai voltar a falar mais, a nos encontrar mais vezes, porque eu acho que esse é um papo mensal que está rendendo uma conversa mais aprofundada. A gente vai ajustando aí no andar da carruagem, vai melhorando o formato, né? Mas tenho certeza que alguma contribuição essa discussão dá para quem nos assiste. Professor Gelson, vamos começar com... Eu comecei a abrir o programa com você, vamos começar com o André aí no encerramento, depois vamos para você fechar aí, tá bom? Professor André. Então, eu acho que fica nesse debate a importância nas falas do ministro dessa questão da sustentabilidade como um valor e, portanto, da evolução da sociedade para uma sociedade que cultive o esverdeamento, né, do seu cotidiano, ou seja, a preservação ambiental atrelada ao equilíbrio, como o próprio ministro coloca no início ali da sua fala na Assembleia. Então, é necessário manter o equilíbrio entre produção e manutenção da vida. Então, acho que nós estamos diante aí de uma urgência, que é justamente isso, é buscar o equilíbrio, porque como o Mauro agora acabou de destacar, nós temos previsões aí que se comprovarem, nas próximas décadas elas vão colocar a sociedade humana em xeque. Tem algumas previsões até, Mauro, que falam que por volta de 2100, alguns dados, né, que se isso de fato se concretizar é muito chocante, mas que já falam que talvez por volta de 2100 as únicas áreas habitáveis do globo sejam
os polos e as cadeias de montanhas mais altas. E aí, quando a gente está falando isso, são altas mesmo. Então, eu falo os Andes, o Himalaia, os Alpes e por aí vai. Então, como é que em 80 anos a gente vai lidar com algo em torno de 8 bilhões, ou talvez um pouco menos, não sei, ou um pouco mais, de habitantes em regiões tão ínfimas, né, comparado ao tamanho atual do globo. Então, nós temos, de fato, que mais do que pensar, os dados já estão aí, nós temos que agir com urgência para a preservação da vida humana nesse planeta aqui da nossa própria existência. Professor Gelson Moreira. Então, eu estava aqui pensando que as nossas cabeças não são uma caixa d'água que você abre a torneira e enche, né? O desafio da conscientização não ocorre se não tiver a participação efetiva da pessoa, né? Ela tem que exercer esse processo, ser o sujeito desse processo, né? E aí isso se dá nós sabemos que nós estamos muito distantes de quantitativo e talvez até com qualidade educacional para que isso possa ganhar rapidez e agilidade. Talvez esse seja um desafio tão extraordinário e rápido e talvez necessário para se alcançar esse valor de sustentabilidade ou essa conscientização que tanto falamos aqui e que todo mundo fala, preciso se conscientizar. Mas isso não se impõe, isso não se faz por decreto, por lei, né? Isso é interior de cada um, a pessoa constrói essa consciência dela, né? E a sociedade tem que ajudá-la nesse sentido, penso eu. É um desafio que nos provoca, que provoca educadores, e deveria provocar políticos, deveria provocar juízes, enfim, toda a sociedade, todo o poder, todos os dirigentes, né? Para que, de fato, a sociedade pudesse participar efetivamente. E aí, concordo que sem democracia isso se torna mais difícil. O imposto, né? Se isso for de alguma forma imposto, então as coisas ficam um pouco mais complicadas. E a democracia não, ela permite que você construa essa conscientização, que o sujeito seja um partícipe desse processo, não é? E não alguém que meramente recebe alguma coisa, mas que não se sente sujeito daquilo, pertencente àquilo, né? Esta imposição, não sei se tem resultados a curto e longo prazo. Agora, educação e participação efetiva e trocas, essa sim, me parece que tem resultados mais efetivos, né? Então, é isso que eu acho e que é necessário continuar conversando e é necessário, de alguma forma, envolver as pessoas, envolver a sociedade nessa discussão. É aí que a consciência aparece, penso eu. Muito bem. Só não vale omissão e inércia, né, professor? Nesse momento, todo mundo tem que agir, tem que começar a pensar, começar a discutir, provocar essa discussão. Acho que aí as universidades, as escolas, elas têm um papel importantíssimo, pelo menos de promover o debate, para que as pessoas, de alguma maneira, recebam informação, né? Seria maravilhoso se a internet nos ajudasse nisso, ao invés de ter tanta fake news aí sendo disseminada, né? E que a gente pudesse ter uma visão mais ampla com todas as pessoas. Você que nos acompanhou, não esqueça, na próxima semana, uma outra conversa tão importante quanto essa, sobre um tema relevante da atualidade. Grande abraço a todos.